Boa noite, vamos começar o nosso estudo da Joana de Ângeles agora. Terminando aí o primeiro capítulo, né? E aí, então, agora nós vamos fazer a oração. Dona Sandra, pode fazer. Senhor Jesus, mais uma vez, estamos reunidos para a realização desse nosso trabalho, colocando as nossas energias, a nossa vontade, a nossa dedicação, para que os que não sempre comparecerem possam ser amparados, possam ser auxiliados de acordo com a necessidade de cada um. Rogamos a esses mentores espirituais que nos amparam, nos fortaleça, para que possamos ter cada dia mais almas melhores e possamos compreender verdadeiramente a importância daquele estudo que a gente tem aqui e muitas vezes esquece de colocar em prática. Que Jesus, seu infinito amor, possa amparar todas essas almas que aqui estiverem, tanto as desencarnadas quanto as encarnadas, e outras almas aqui vinculadas no seu processo de aprendizado, de crescimento, seja vivendo seja vivendo respiração, ou seja vivendo apenas processo de descobertas, de crescimento, de aprendizado espiritual, para que o mundo seja um pouco menor do que somos todos. O nosso que está nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pode começar a ler. Geis, nós paramos na... Decorre disso que o sofrimento. Como? Nesse parágrafo, nesse primeiro parágrafo que está aqui, ó. Decorre disso que o sofrimento é maior nas áreas moral e... Foi não? Não. Foi Não, mais mas para baixo. Foi mais para baixo um pouquinho. Na variada Gênese. Peraí, deixa eu baixar então. Então é para cima. A gente ainda não entrou no 2. Olhei errado. Ah, tá até marcado. Eu que olhei errado. Tá marcado, Na variada Gênese. Essa aqui. Qual é a página aí? A variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos adiamentos. Mesmo quando alguma injunção preme o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir a saúde real. Aqui não adianta você tratar o sintoma, digamos assim. Se eu não tratar a causa da doença, que no caso aqui é o sofrimento, não adianta eu tratar o sofrimento se eu não ir direto na causa do sofrimento, porque vai ser a mesma coisa. Você está com febre, você ir lá e tomar uma dipirona, mas você não descobrir qual que é a causa e tratar a causa dessa febre. O que está causando? A mesma coisa é o sofrimento. Não adianta eu tratar o sofrimento sem eu tratar o que está causando. E, na verdade, aqui é o autoconhecimento, né? Se conhecer melhor. Não, é isso mesmo, falou que é isso. Alguém quer fazer algum comentário?
Isso porque, em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Aqui, de novo, né? Se não manter o equilíbrio, se a gente não tiver o equilíbrio, a gente vai viver em constante conflito interno, né? Que eu acho que é a batalha mais difícil. Mas a maioria é inconsciente, por quê? Porque não conhece, não estudou. Temos vários exemplos ali. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu digo, muitas vezes o sofrimento é inconsciente, a pessoa está em sofrimento, porque tudo não, né? Tirando a parte física, a maioria é espiritual. Claro que, quando é espiritual, ela atinge a parte física, é psicológico. Está com problema psicológico, você está com dor de estômago, você está com câncer, você está com uma série de coisas. Só que muita coisa é inconsciente, a pessoa não sabe nem por que está acontecendo aquilo. A partir do momento que ela começa a estudar, que ela vai perceber. Só que aí ela faz um adendo aqui, ó, que é importante a gente não esquecer. É sempre responsável, consciente ou não. Porque, assim, a grande parte das pessoas, que às vezes eu me incluo, dependendo da situação, até eu me incluo, é mais fácil eu falar que o outro é responsável. A culpa é do outro. É mais fácil eu culpar o outro. Então, mesmo que eu não tenha consciência, mesmo que eu não tenha conhecimento, se eu estou passando por determinada situação, alguma coisa tem a minha parcela de culpa que eu estou passando naquilo ali. Com certeza. Por falta de conhecimento. Sim, por isso que ela frisa bastante a importância do autoconhecimento, para a gente manter esse equilíbrio e conseguir passar pelas, digamos, pelas ondulações da vida com mais serenidade, porque fica mais fácil. Eu mesmo, quando você olha determinada situação, eu vou falar por mim, um olhar sem ser focado só na parte negativa, fica mais fácil, por mais difícil que seja. Você consegue enxergar a saída. Uma reportagem, acho que foi na Netflix, duas pessoas sobre um problema físico. Problema feio. A pessoa tem aquela doença que começa a sair, sai bolha no rosto, cheio de bolha no corpo inteiro, tudo vai crescendo, crescendo. Uma não se conformava e não criticava Deus, criticava por que daquele jeito. A outra já era estudada, era espírita. A outra sabia que era coisas que ela tinha que passar, que era de outras vidas, coisa que ela fez errado. Eu estou dizendo, muitas vezes, a falta de conhecimento faz também com que nós, sem querer, conscientemente, julgamos muitas vezes as pessoas. Aquela pessoa que está naquela situação, principalmente física, dor, e que fica maldizendo a Deus, uma certa coisa, a gente tem que perdoar também, porque ela não faz mal. Ela está numa situação tão ruim que não tem conhecimento, que para ela é a culpa de Deus, a culpa de tudo, a culpa dos outros, porque que nasceu daquele jeito. Primeiro, eu vivi duas situações, inclusive uma tia minha, ela já é falecida, e que me serviu muito de lição. Eu tive um primo que ele foi separar uma briga de um amigo e ele foi assassinado na história, na frente da morte, literalmente. A minha tia, em momento nenhum, ela culpou Deus por nada. Eu me lembro da cena como se fosse hoje. Eu lembro que ela olhava no crucifixo e falava assim, me dê forças para eu conseguir passar o que eu preciso. Uma outra situação, uma outra vizinha da nossa rua faleceu também, e a irmã culpou Deus o velório o tempo inteiro. Apesar da minha tia estar passando por aquela situação de uma mãe que está enterrando um filho, ficou mais leve do que da vizinha, porque ela não procurou culpar. Hora nenhuma. O outro foi brigar para que eu não sei, ele foi entrar no meio também, ninguém sabe para quê, e aconteceu. Mas tinha que acontecer.
Então, ela trouxe com mais leveza, e ela serviu tanto de inspiração para uma outra tia minha, que uma outra tia minha faleceu num acidente, naquele acidente dos estudantes que teve em 2002. Ela serviu de inspiração, as duas eram comadres. Então, ela serviu, ela até minha madrinha, ela ainda já falou assim, olhando a comadre Gasparina, pelo que ela passou, eu não tive coragem de falar Deus pelo que aconteceu. Então, ela viu por uma outra ótica. Então, às vezes, a pessoa joga a culpa, às vezes, mesmo sem conhecimento, às vezes é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, tem muito mais sabedoria do que uma pessoa. Eu vou além do seu comentário, eu concordo também, conhecimento ajuda, mas não adianta só conhecimento, é uma coisa chamada consciência. Porque eu vou dar um exemplo clássico, por exemplo, um cara que é médico, ele entende do corpo humano, aí vai e fuma, por exemplo. Adianta ele ter o conhecimento sobre a questão do... Ele sabe das causas, sabe muito a fundo, estudou sobre isso. Mas a consciência dele, se ele tiver consciência daquilo que realmente ele está fazendo é algo que vai prejudicar ele, aí ele toma as decisões, vou parar de fumar porque isso aqui eu não quero. Eu acho que vai muito nesse aspecto também. Eu pego no gancho do seu exemplo aí, Vinícius. Eu tenho muitos colegas de profissão, e o pior, já viram o final de um fumante lá no final da vida. E tem o conhecimento do que acontece. Às vezes tem experiências. Às vezes uma pessoa que fuma, porque lá na década de 70, 60, sei lá, era moda fumar. Né? Eu não guardo dados, mas teve uma época aí que era chique, né? Não fumante. Mas não tinha conhecimento da consequência. Então, em contrapartida, outras pessoas que nunca abriram um livro de medicina estavam com cigarro para ser prejudicial. Então, é muito mais do que o conhecimento. Tem gente que tem um conhecimento e não usa, não coloca em prática. E tem gente que nunca teve conhecimento e pratica ele todo dia. E isso é necessário para o equilíbrio. Às vezes é mais fácil você saber... Mas aí eu já acho que não entra nem conhecimento e desconhecimento. Aí entra livre-arbítrio. Mas exatamente, você tem um livre-arbítrio. A pessoa pode conhecer ou não conhecer, é livre-arbítrio. É isso aí. Ela pode até saber que está sendo prejudicial. Concordo com você. E o livre-arbítrio fica para todos nós. E essa situação no fundo é um negócio muito complicado. Eu tenho um colega, ele fumou, mas o pai dele fumava desde muito. Então, quando ele era garoto, sim, ele não falou exatamente a idade, mas ele era quase menino. Ele estudou na escola, né? Mas no cigarro. Aí, ele chegava para o pai e ele falava. Falava, pai, falava. Aí o pai falava assim, eu gosto muito de fumar, eu prefiro morrer fumando. E os anos passaram, e ele ali vendo, sabendo que ele ia acontecer, e já mais na época do pai que não deve ter morrido com 60, 65 anos, ele lá colocando uma bomba de oxigênio no pai, cuidando, e de vez em quando o pai reclamava, né? Por que estava precisando de ver aquilo? Aí ele falava, não, você escolheu. Se construiu, não sabia que tinha. Então, não tem como reclamar agora. Vai para reclamar. Ele fazia isso, que acompanhou, e viveu, e nunca fumou. Eu falei com meu filho lá. Eu fumava 30 horas de Tem um filho pequeno e chegava na minha e falava assim, eu aprendi na escola também. Ô mãe, você sabia que quem fica perguntando fumando, tá fumando também? Você vai matar nós. Aí eu comecei a ficar com vergonha, que eu fiquei com vergonha dele me chamar atenção, porque eu tinha que chamar a atenção dele, né? Eu fiquei com vergonha dele tentando chamar atenção, eu parei. Então, é difícil essa situação do vício. Às vezes, é uma coisa tão forte que eu confesso que, na minha ignorância, na minha pequenez, eu tenho dificuldade muito grande de entender certas coisas.
Eu Não imagino, acharam nada nisso. entendeu? Então, você imagina, eu Pensa- era rico, eu fumava baseado 24 horas. Eu tenho, Maconha 24 horas. as minhas irmãs, de vez em quando, me criticam, falam que eu só alguém fora da casa. Mas, desde pequena, eu parava, pensava as coisas e fazia uma análise crítica. Sei lá, eu tinha 8, 10 anos e fazia determinadas escolhas que hoje eu não entendo. Eu entendo como é que eu faço. Ah, isso faz mal, isso prejudica. Não, vai me atrapalhar, vai me prejudicar, vai me fazer mal, eu vou fazer de novo. Mas é porque isso. Então, por isso, eu tenho dificuldade para entender esse lado, entendeu? Mas é isso daí, você falando que veio desde pequena, isso vem de aprendizados das suas outras vidas. Você já passou por aquilo, você já entendeu que aquilo Tem não que ter alguma pode. coisa nesse sentido, certo? Então, se aquilo não pode, você nasce, aí você vai crescendo, você vai vendo o povo fazer, vai ver uma vozinha, não faz não. Vai dar errado se você fizer de novo. Então, essa consciência, muitas pessoas trazem. Eu estava comentando isso. Eu acho que até com a minha psicóloga. Eu falei assim, é engraçado, todos me chamavam de careta. Mas você é muito careta, você não faz nada, Chamava de né? careta e Caxias. É. Não, eu acho que você está chamando. Então, assim, e por quê? Porque as pessoas faziam as coisas erradas perto de mim e falavam assim, vamos, vou nada. Você quer ir, você vai. Aí, nossa, mas eu prefiro ser careta do que me meter nessas confusões que vocês estão querendo aí. Então, assim, isso daí, eu era nova. Isso daí vinha de outras vidas. Porque minha mãe não era o tipo de pessoa que conversava com a gente. Ela dava algumas instruções, tipo, se você for para a cama com homem, você fica grávida. Ponto. Acabou o diálogo. E o resto? Né? Não tinha essa orientação. Então, é necessário, sabe? Entender também que a gente traz na alma da gente os aprendizados. Acredito mais nisso que você está Mas a falando. consciência fala com todo mundo, só que às vezes não escuta, outro não escuta. Mas, viu, isso vem de outras vidas, eu acredito mais nisso, que tem isso aí dentro da minha casa. Não, mas traz de outras vidas, mas a gente avisar, você não escuta de novo. Não. Os meus filhos não fumam e não bebem. Não fumam e não bebem. Cresceram vendo eu fumar e beber. E eles detestam. Então, eu acho que eu acredito mais nisso, de outras vidas, que já vem com isso daí. Por que eu acredito nisso? Vou partir para um outro lado. Tem uma família que eu conheço lá na minha cidade, são 2 irmãos. Um é uma moça, nosso cara de super educado. O outro irmão é um capeta em pessoa, já até morreu já. Como é que pode dizer, personalidade, não tem nada a ver com DNA, coisa, não é de família, foi criado igual. Eu acho que isso que você falou tem 90% de Sim. outras vidas. O que acontece? É um aprendizado É da mesma forma. solidificado que vem de antes, né? Por isso que eu Querendo ou não, muitos dos conhecimentos que a gente adquire, eles ainda não foram, vamos assim dizer, incorporados à nossa personalidade. Está só aqui, só a teoria. Então, e o que você falou aí, né? Um irmão fazer as coisas certas, o outro não. Foi completamente inverso. Mas por quê? Por que ele veio com esse irmão fazer as coisas certas? Para ele acompanhar esse irmão, mas ele não acompanhou. O que aconteceu? Ele falhou naquilo que ele veio fazer de novo. E ele vai ter que voltar de novo, passar pelos mesmos problemas de novo, até ele conseguir fazer com que ele vire o caminho e não faça mais as coisas que ele fez. Então, é isso que você falou. Aí você tem que tomar consciência e conhecimento para Sim. poder... Aquilo que eu falei. Eu acho que na encarnação anterior eu era o capeta em pessoa. Eu era terrível. Bem terrível. Mas de uns 10 anos para cá eu estou assim melhorando. Eu era facilzão.
Com certeza tem que ter. Nas outras, deve Aí nessa também, se eu contar qualquer dia eu contar para vocês o que eu era, vocês caírem se Mas você tem um serviço e optou por fazer o certo agora. Eu era. Aí já é bom. E você está aqui. Olha Isso lá. é o que eu mais importante. Exatamente. É o que vai terminar no final da Só que eu história. não liguei de tudo ainda. Eu fui mesmo. Se existe alguma coisa mais. Mas como eu disse, se não der tempo nessa aqui, daí vai ser uma outra. Agora eu já sei que eu vou ter outra. Então, não deu certo nessa, vou na outra, daí eu já vou mais consciente. Porque também não pode ser tudo ao mesmo tempo. Mas vamos continuar lendo? Quem vai querer continuar lendo? Em tal situação, mesmo ocorrendo os processos transformadores da ação biológica, sofrimento disso decorrente não afeta a emoção, nem se transforma em causa de danos. À semelhança de outros automatismos fisiológicos, a consciência não lhe registra a manifestação. Alguém quer explicar? Eu não entendi o que você Também leu. não. Eu acho que eu entendi. Pode me falar de novo? Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui que ele parou. E, naturalmente, só quando ele resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Em tal situação, mesmo ocorrendo os processos transformadores da ação biológica, o sofrimento disso decorrente não afeta a emoção, nem se transforma em causa de danos. À semelhança de outros automatismos fisiológicos, a consciência não lhe registra a manifestação. Está confuso esse parágrafo? Não está, Eu acho que aqui entra naquilo que a dona Sandra falou na outra semana. Algumas pessoas sofrem tanto com envelhecimento, e aqui ela vem trazer, no meu entender, que mesmo o envelhecimento desse corpo, os danos biológicos que a vida traz, isso não vai interferir no equilíbrio do espírito, porque ele traz a sabedoria. Ele vai completar aqui no próximo parágrafo, que dá para entender o primeiro. Então vai. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Tem razão que você falou, porque o sofrimento precisa definir se é sofrimento físico, o sofrimento mental, o sofrimento da alma. Essa Porque às vezes o diferença sofrimento mental está tão grande que ele começa a dar sinal no físico. Não, porque se você tem uma pessoa que veio nessa vida aqui, toda deformada, toda coisa, ela está com sofrimento físico, mas mentalmente, de repente, a alma dela, ela é uma pessoa feliz, como a gente já viu várias entrevistas, aquele cara lá que não tem as duas pernas, os dois braços, e está sempre sorrindo, e correndo, e fazendo vídeo para a gente ver aí. Tem um monte de casos. Eu falo muito, Um monte. Eu conheço um caso de um garoto, amigo de um sobrinho. Ele tinha a doença que eu acho que vocês falaram ali, é alguma coisa bolhosa. Só falou disso aí. Alguma coisa bolhosa. O corpo vai dando bolhas. Isso. E, ao longo dos anos, as extremidades, inclusive, vão perdendo sensibilidade, vai caindo, orelha. Esse garoto tinha essa doença. E ele e meu sobrinho eram extremamente ligados. Tanto é que meu sobrinho, quando começou a dirigir, pegava ele, levava para lugares, e ele estava sempre de camisa de gola aqui, camisa de manga comprida, tampando inclusive os dedos, que ele já tinha feito lá com os dedos. O menino nunca reclamou da vida. Porque ele não era doente, não. Ele era alegre. Meu sobrinho sempre juntava ali um grupo de 3, 4, 5 colegas próximos, assim, incluía ele no grupo, ia fazer passeios. O mais característico ali do grupo, sempre levava ele, e ele disse que ele nunca abriu a boca para reclamar. A doença dele estava no corpo, não na alma, pelo que Ele sabia que ia aborrecer.
Ele sabia que ele não ia ter um espírito, certo? Não, os médicos falaram para ele, certo? Que inicialmente disseram que ele ia viver até os 15 anos, e ele viveu 28. Aí ele falava que a grande tristeza dele era saber que ele ia morrer cedo. Então, mas isso que aconteceu com ele Certo. é o que todo ser humano, inconscientemente ou conscientemente, procura para ele, porque se você parar para pensar, o que o ser humano quer? Ele quer ser feliz, não importa como. Porque você pode ter uma pessoa super bonita, um modelo e coisa, e ser feliz. E você tem tanta pessoa com deficiência física, uma série de coisas, é cérebro, deficiente físico, e tem essa felicidade no moleque. O que a gente quer? Não é isso que a gente procura? Ou nessa vida ou na outra. E minha irmã sempre comenta, minha irmã é dermatologista, né? Então, ela entende a fundo daquilo ali. Ela já atendeu muitos pacientes, ela já viu vários casos de pessoas que vivem meses, poucos anos, nunca viu nenhum caso que vivesse tanto quanto ele. Ela disse que é uma dor atroz, uma dor terrível, porque a parte superficial do nosso corpo é que é a mais sensível. É a sabedoria de Deus nos fazendo assim, para que a dor nos force a cuidar do corpo que a gente tem, né? E ele desse amigo. E ele tomava remédios fortes para a dor, mas era uma coisa assim, inexplicável a situação do menino. Mas, Lucas, eu entendi assim também. Ele já estava no patamar espiritual. Eu acho que ele estava elevado. finalizando Elevado. um resgate terrível. Eu tinha uma outra Passado, vida que antes tinha grave. passado, alguma coisa que ele fez, que talvez ele motivou alguém, não sei. Bom, provavelmente ter sido um livro inquisidor. Pode falar. Eu entendi assim também. Entendi. Mesmo acontecendo os processos fisiológicos da anatomia do corpo, que tem que ocorrer com isso, que é o envelhecimento, aí vem as dores, vem as artroses, a artrite. Mesmo isso acontecendo, né, o sofrimento decorre disso quando a gente tem uma estrutura emocional formada. A gente tem conhecimento, mas tem que ter, né, e estrutura emocional para lidar com isso. Então, eu acho que eu entendi assim também. A minha avó, outro dia a gente conversando lá, eu já conversei isso com a minha irmã, a gente conversando lá no Colégio Allan Kardec, eu fui lá para o Evangelho no domingo, eu conversando com os meninos lá, todos nós achávamos que nós estávamos preparando ela para o desencarne. Na verdade, ela nos prepara. Porque foram 5 anos acamada com AVC, consciente, orientada, o que é pior, está consciente de tudo o que acontece, e ela nos preparou com a sabedoria dela. Porque em momento nenhum ela se queixou de estar na cama. Muito pelo contrário. Ela sempre punha a gente para frente, incentivava, ficava feliz com a conquista de cada um, mas não reclamou. E hoje, olhando por um outro ângulo, ela nos preparou. Hoje eu tenho esse outro olhar. Então, ela poderia ter ficado reclamando, ao contrário da minha bisavó materna, que reclamava de tudo o tempo inteiro, e tudo ficava mais difícil. Ela nunca murmurou sequer um ano. Nem no dia do desencarne. Então, olha a grandeza, olha o equilíbrio. Ela poderia ter ficado, porque você sabe, ficar na cama, o paciente fecha a dor, abre ferida e vai virando aquele angu de caroço. Ela não, ela aguentou 5 anos sem reclamar um dia sequer. Vamos continuar a leitura do Gabs. O sofrimento, vou continuar lendo esse pedaço, vou retomar para poder relembrar. Tá. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Nessa fase dos interesses imediatos, todo um emaranhado de paixões primitivas profere, quer dizer, impulsiona o ser à direção do gozo. Sem a ética,
necessária ou o sentimento de superior eleição, e o atira nos cipoais dos conflitos, quer dizer, nas complicações dos conflitos, que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus, que lhe destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis devoradores. Pode continuar lendo. Da mesma forma, mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações, das obsessões cruéis. Tá vendo? E uma coisa que ela falou, né? Considera-se uma doença da alma, que foi o que você falou. Primeiro a gente fica doente mentalmente, para depois chegar no corpo. Por quê? O câncer é o quê, por exemplo? Tudo aquilo que a gente engole. Ele sai em algum lugar. O corpo grita. Entendeu? Você vai engolindo, porque você não pode falar com ninguém, porque você não consegue se abrir, porque você não consegue. Aí o trem vai só piorando. Aí vem dor aqui, dor ali, dor não sei aonde, aí vai no médico. Ah, você tá com câncer. Né? Então, assim, as coisas começam aqui. Gente, corpo e alma formam um sistema único. Não adianta eu querer separar o meu pensamento do meu corpo. Não adianta eu querer separar o meu corpo do meu pensamento. É tudo junto. Eu vou no médico eu vou no ortopedista. Mas ele tem que saber o que está acontecendo na minha cabeça, porque às vezes aquela dor que está no meu braço é da minha cabeça. Isso que muitos médicos, você vai com os médicos, eles mandam você te indicar um psicólogo. Exatamente. Você precisa também de um psicólogo, a terapia, né? Do remédio, do sofrimento não vai dar. Exatamente. É o remédio do espírito. Então, assim, é igual você falou. Passa pelo sofrimento, pelas dificuldades que a gente fez, que a Joana quis dizer aí, e a gente passa pelo sofrimento, e assim, você vai ficando, vai reclamando igual você falou da sua avó, aí vai piorando a situação, vai ficando pior ainda, e vem os obsessores tomando conta, né? E tem, exatamente, e o sofrimento é uma coisa que vem pra gente, pra gente aprender, pra gente melhorar, pra gente estudar alguma coisa, a gente tem que passar mesmo. Então, Alexandra. Ninguém tem uma dor que não é necessária, ninguém tem um sofrimento maior que não é necessário. A gente sabe, nós somos espíritos, nós somos, a gente sabe que tudo que a gente passa, a gente tem que passar. E é a maneira que a gente vai passar que vai mudar isso aí, né? Mas o sofrimento é necessário, o sofrimento ensina a gente a ser melhor, a ser mais humilde, mais verdadeiro. Ele é importante na análise humana. Ele é muito importante. A gente não pode ver sem sofrimento. A gente tem que ter pelo menos um pouco de sofrimento. Se você não sofrer nem um pouquinho, você não tem piedade com as pessoas. Não. Pelo menos você não dá a sua mentalidade. Para você ter piedade. Sofrer para poder sofrer. Você não precisa sofrer, mas um pouquinho de sofrer. Para a gente entender. Mas, Cris, todos falam, né, que primeiro é tudo de dentro para fora. Primeiro vem, se adoece a alma, e isso é exteriorizado no corpo. Tudo que a gente sente no físico é com exteriorização, não. Primeiro ela adoece, isso é externado no corpo. A alma adoece primeiro. Só o fato de você estar vivo, você é amado, só você é Tem seu filho, Essa é a terceira dimensão, né? Não tem como. É a terceira dimensão. Não tem como isso. Esse conceito Bom, eu só acho interessante aqui do que ele fala é o seguinte, um ponto que a gente sempre entra até na questão da felicidade. No momento que você tem o sofrimento, quando ele fala do gozo, você procurar algo que satisfaça daquela sensação que você está sentindo ruim, quando ele fala de gozo, eu imagino aqui no vício. Talvez tem gente que vai, por causa de um sofrimento, vai para o sistema de fuga.
né? Exatamente. E aí, nesse momento que ele fala, aí o que ele fala aqui? Que na parte biológica, querendo ou não, cai toda a nossa defesa imunológica, que nossa mente abaixa o grau vibratório. Aí nossa imunidade também vai indo, né? A gente vai libertando. Aí, quando ele fala assim, dependendo da situação, pode ser que a pessoa, nesse momento que ela está ali, nesse momento, tentar satisfazer aquilo que ela está passando, pode ser para. Na nível biológico, talvez ela passe com uma gripe, uma dor de garganta, algo desse tipo, vamos pensar assim, né? Aí, ao mesmo tempo, ele entra com outro campo que ele fala o seguinte: ao mesmo tempo que você abaixa a sua imunidade, você abaixa o seu campo protetor mesmo, que é o seu tempo, que é o quê? Sabe, o campo dos obsessores, das pessoas que estão aderidas àquela energia, né? Gente que gosta de estar ali com você, né? Ou gosta de, se tiver algum inimigo seu, vai estar falando, é o momento. E você abaixou sua guarda, né? Agora de pé. Agora de pé. É o momento. Continua aí. Continua para nós, Isso, Vamos lá. talvez. Por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituído eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais características do seu estágio espiritual. É a sensibilidade emocional que filtra a dor e a exterioriza. Com ela reduzida, as agressões de toda a ordem recebem resposta de violência e agressividade. Pode continuar? Pode. Nas faixas mais primitivas da evolução, os fenômenos dor, desgaste, envelhecimento e morte, porque quase destituídos dos seres de raciocínio e emotividade, que ainda se lhes encontra em germe, segue uma linha direcional automatista, na qual as exceções atestam o trânsito de essência psíquica para estágios mais elevados. Explica aí e depois a gente Ó, continua. Eu achei muito interessante quando ele fala que o sofrimento não é imposição de Deus, eu acho que é da própria criatura, de nós mesmos perceber e sentir. Cada um vai passar um sofrimento, pode ser igualzinho, o mesmo sofrimento. Entra naquela que eu acho que a gente já falou muito sobre isso, né? Cada um vai interpretar o sofrimento da sua forma, uns vão ter uma intensidade maior, outros menores, é questão de resistência, sabe? Tem hora que, por exemplo, eu fico pensando assim, tem gente que tem uma resistência, assim, você fala assim, nossa, a pessoa está passando dificuldade, mas ela está lá firme, né? Assim, você vê que ela está indo. Tem outros que fingem também, né? Está íntegro, assim, mas está todo destruído, não quer demonstrar o sentimento. Então, cada um vai mostrar a duração o quanto tempo você quer passar por isso ou não, depende só de você, que ele fala muito isso, né? Essa questão da sensibilidade e tal, né? E ele fala, eu acho que interessante, quando ele fala a parte evolutiva, a gente evolui bastante. Imagina na ordem primitiva, quando eram homens das cavernas, estavam lá, né? Que a tendência era só fugir, correr, caçar, né? A dor era só essa, né? Tipo, sobrevivência. Hoje em dia, as dores são mais, como que eu posso falar? Mais psíquicas, emocionais. Tem um momento que você está só na base do medo, né? Então, assim, ainda não tem aquele... Ele até fala do germe, né? O que ele fala aqui? É quase das fases mais difíceis que ele se encontra em germe. Então, assim, alguma coisa, aquela sensibilidade, aquela forma de você encarar a dor de uma forma mais leve, ainda não é um aprendizado. Com o passar dos anos, de tanta vivência, de tantas coisas que a gente vai passar, a gente vai aprendendo a lidar de uma forma mais fácil. Por isso que tem a questão da evolução também. Eu vejo dessa forma. E assim, eu não acho que o sofrimento está relacionado, assim, aleatoriamente. Você tem que sofrer para você aprender isso. Eu acho que o sofrimento é contigo. É contigo. Você está colhendo, né, coisas que você fez. Tanto que a gente está aqui nessa dimensão por isso, né? Terceira dimensão. Provas e expiações. Então, o sofrimento não está relacionado, eu acredito, minha percepção é essa, que você não vai sofrer uma determinada coisa para você aprender. Você está colhendo o que você fez.
Está expirando. Tá Eu não acho que vai para você Mas- aprender assim, sabe? Eu tenho uma visão seguinte: toda vivência nossa, qualquer vivência que for, de sofrimento ou não, é aprendizado, de alguma forma. Depende da forma que você olha. Porque tem situações que eu já vi que tem gente que passa por aquilo e não aprende, não adianta. Ele vai continuar pensando assim: eu sou uma Vai pessoa. continuar sofrendo, Vai. passando por aquilo. Então, a forma com que a pessoa lida com aquilo lá, e o aprendizado, é algum aprendizado que ela aprendeu, porque ela passou por aquilo. Não tem como, sabe? Se ela não quiser ver, talvez não aprende também não, porque tem gente que... Eu acho que dependendo não aprende. Mas depende, Passa, mas não aprende. mas depende da pessoa, cada um, O cada um. sofrimento depende da estrutura evolutiva de cada um. Depende. Isso Não mesmo. depende, às vezes o que te faz sofrer não me faz sofrer, às vezes o que me faz sofrer não te faz sofrer. E talvez em intensidade também. Tem uns que falam: nossa, por exemplo, cortei o dedo aqui. Tem gente: nossa, meu dedo, não tem assim. Então, pessoal, Mas o sofrimento não vem de Deus, o sofrimento vem de nós mesmos. Então, por isso que eu acho que é motivo. Nós é que criamos, nós é que sentimos. Então, vai passar por isso. Mas quando você fala isso aí, vem a questão de causa e consequência. Sempre é isso. Ó, o que eu fiz aqui, eu vou ter uma consequência. Na minha vida ou na vida das outras pessoas. Sempre vai ser desse jeito. Quando eu não Entendeu? entendia, eu culpava Deus também. Eu acho que quase todo mundo que não entendia a gente culpa Deus. Mas por que eu estou passando por isso? Entendeu? Deus está me fazendo isso. A gente não entendia. Com o conhecimento que eu tenho agora, eu entendo. Isso aí deriva de passados, de coisas assim, de plantação minha, que eu colhendo agora, e que eu vim para aprender e não repetir Não, isso. Eu, Então, eu associo muito a isso, sabe? Entendeu? entendi. Gente, nós vamos ficar por aqui hoje. Tá, não, Geise, ficou na de baixo ali. Nós terminamos nas faixas mais primárias, é no parágrafo de baixo. Grifa pra nós. Beleza, vou deixar marcado aqui. O pessoal da internet aí entendeu direitinho? Tem alguma dúvida? Coisa? Ficou claro aí, Karina? Tudo certo, Geise? tudo certinho. Tudo certo. Yasmin? Marcelo já respondeu. Pessoal, mais alguma dúvida? Alexandra? Você faz a oração final para nós? Então, agora nós vamos finalizar. Esse capítulo primeiro, que é o sofrimento, está bem longo, né? Muita coisa para discutir, muita coisa para aprender. A gente nunca imaginou que a gente ia ficar no mesmo capítulo 3 semanas, né? Mas é isso, a gente tem que ir lendo devagarzinho para entender, porque a Joana é bem complexa, né? Mas a gente tem que agradecer ela também para esse aprendizado e a Divaldo, que deixou ela, permitiu que ela trouxesse esses ensinamentos para nós, né? Então, agora a Alexandra vai fazer a oração final. Vamos levar os pensamentos. Fala um pouquinho mais alto, senão o pessoal da internet não escuta. Vamos levar os pensamentos a Jesus, vamos agradecer que o espiritual que está acompanhando o nosso aprendizado, e todos nós possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, como exemplo de lição para os nossos problemas do dia a dia. E agradecemos a Joana, com toda a sua sabedoria, que nos proporciona esse aprendizado maravilhoso. Que Jesus ampare e abençoe todos vocês. Eu disse. Que assim seja. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.
Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Até a próxima semana. Boa noite, bom trabalho para vocês. aí. Karina, amanhã você já foi.